mais um vídeo por aqui. Hoje eu resolvi fazer um bolinho, né, de morango, que eu havia falado nos vídeos anteriores, né, que eu tinha comprado gelatina para poder fazer aí um bolo de morango. Eu vou estar fazendo aqui agora. Vou tentar, na verdade, fazer desse modo que eu tô pensando em fazer e vou compartilhar com vocês como é que vai ser o passo a passo dessa receita, tá bom? Eu já coloquei aqui 3 ovos, agora eu vou adicionar aqui 1 xícara de açúcar. E vou colocar também 4 colheres de sopa de manteiga rasa ou margarina. Nesse caso aqui eu vou usar margarina. Então, já adicionei aqui as 4 colheres de sopa, tá? De margarina. E eu vou colocar esses ingredientes para bater agora. A gelatina que eu vou estar usando é dessa marca aqui. Vou abrir aqui para poder colocar. Então, vou estar adicionando. E agora eu vou retornar a bater novamente. Então, gente, olha, tá nessa consistência aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, cuidado pra não cair. Eu caí e quebrou com tudo, tá vendo? Tá mais ou menos assim, ó. Uma massa de bolinha. Aí, agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Então, gente, eu vou adicionar 2 xícaras agora de farinha de trigo, só que eu vou colocar aos poucos, porque eu vou colocar 1 xícara de leite e vou meio que intercalando um ingrediente com o outro. E vou peneirar, vou passar na peneira também. Eu pensei que tinha alguém aqui na porta. E eu vou estar mexendo com o fouet mesmo da própria batedeira. Uma xícara. Vou colocar um pouquinho. E vou mexer aqui. Vou colocar mais um pouco, tá, gente? Lembrando que, por enquanto, são 2 xícaras que eu tô usando. Como o meu tabuleiro, ele é bem grande, eu vou usar 3 xícaras de farinha de trigo. Vendo? A massa ainda tá um pouquinho assim, muito molinha, tá vendo? Aí eu vou acrescentar mais 1 xícara de farinha de trigo aqui, pra ela atingir o ponto que eu quero. Agora eu vou mexer bem. Esse barulhinho, gente, é do meu purificador de água, tá? Por isso que tá o tempo todo, que eu tô bem aqui do ladinho dele.
misturar bem essa massa, tá vendo? Olha, esse é o ponto que eu quero. Ó, mais ou menos esse, que depois que eu colocar o fermento, ela já vai atingir o ponto homogêneo da massa. Pronto, agora eu vou colocar o fermento. Eu vou colocar aqui uma tampinha de fermento que já vai equivaler a uma colher de sopa que eu iria utilizar. Tá bom. Senão vai dar ruim. Uma colher de sopa rasa, né? Vou mexer aqui. Misturar para poder esse fermento se espalhar bem na massa, né? Um cheirinho bom da gelatina, gente. Pronto, agora eu vou colocar na minha forma. Irei despejar aqui, né? Eu vou fazendo assim, girando a forma. Pra poder colocar. Eu dou uma sacudida aqui, gente, assim, e dou uma batidinha assim, pra poder tirar o ar, tá? Agora eu vou levar no forno. O meu forno aqui, ele já tá pré-aquecido. Aí, uma dica que eu dou pra vocês, eu coloco um tabuleiro pra poder colocar ele aqui dentro. Por quê? Porque se ele entornar, eu já ia esquecendo de fechar o forno. Por quê? Porque quando o meu bolo começar a crescer, se ele entornar, ele vai entornar aqui em cima do tabuleiro, evitando, né, que fica aquela sujeira aqui embaixo, né, naquela camada principal do forno, e assim, levantando aquela fumaça, aquela coisa toda. Aí, eu vou deixar aqui assando por aproximadamente uns 40 minutinhos, já tá em forno 180 graus, né, já tá pré-aquecido, já tem já mais ou menos uns 10 minutinhos que já tá pré-aquecido, e deixar aqui assando, e daqui a pouco a gente volta aqui pra ver como é que ficou o resultado. Enquanto o meu bolo está assando, eu vou lavar uma loucinha e guardar umas loucinhas aqui do almoço, né? Hoje eu fiz um almoço, gente, mas eu nem mostrei pra vocês porque foi um pouquinho corrido, né? E é um dia que eu deixo as crianças, né, meu esposo descansarem mais um pouco, dormir até um pouquinho mais tarde, porque eles acordam muito cedo, né? Durante o período da semana, nós acordamos em torno de 5h40, mais ou menos, dependendo do dia, a gente levanta assim umas 6 horas, mas normalmente, né, meu primogênito, ele acorda umas 5h40. Então, eu deixei eles descansarem um pouquinho, então eu fiz um almoço aqui rapidinho. Eu fiz até um feijão hoje meio que diferente, com tudo dentro, assim, de uns temperos que eu usei. Vou até mostrar aqui pra vocês como que ele ficou. Então, gente, ficou parecendo uma sopa, mas não é uma sopa, tá? Tá um caldinho escuro, porque não vai dar pra mim mostrar pra vocês direitinho. Ele tá assim, né, é aquele feijãozinho, o pessoal fala que é paulista, né? Uns falam que é meio carioca, mas acho que é mais paulista que fala. Aí eu coloquei carne seca, coloquei cenoura,
A aguinha tá bem escurinha aqui, por quê? Porque eu aproveitei o talo de espinafre, coloquei também oropronofe, bati tudo no liquidificador, coloquei aqui, já cozinhei temperado, né? Eu não dessalguei a carne seca, porque foi um pedaço pequeno, então com o próprio sal da carne seca já ficou o sal a gosto do meu feijão. Aí coloquei também tomate. Eu esqueci de colocar cebola, gente. Nossa. Eu coloquei tomate e também coloquei pimentão, cheiro verde, coentro. Coloquei tudo que tinha direito aqui. E ficou muito bom, sabe? Ficou um cheiro, assim, maravilhoso. E o sabor também. Mas, outro dia, com calma, eu mostro pra vocês como é que eu fiz. Que, na verdade, deixa eu falar aqui pra vocês. Na verdade, eu tava tentando fazer pra ver se ia ser aprovado pela minha família, para mim poder estar compartilhando com vocês depois. Então, é isso. Eu vou dar uma lavadinha aqui na louça e daqui a pouco eu vou começar a preparar a minha calda de morango para poder jogar em cima do bolo de morango. Vai ser essa coisa aí mesmo, gente. É morango por cima de morango, moranguinho, morangão. E vamos indo de morangos nesse final de semana, tá bom? Então, pessoas, o bolo já está pronto. Aí eu vou fazer uma caldinha com leite moça e gelatina de morango. Meu bolo vai ficar todo rosa hoje, mas vou fazer. Não vou colocar muito, não, porque eu vou usar bem pouquinho mesmo leite moça. Vou colocar bem pouquinho, acho que eu vou colocar metade da caixa. Coloquei um pouquinho abaixo da caixa, esse aqui depois eu vou guardar, colocar dentro de uma vasilhazinha. A gelatina também eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar pouquinho pra ver se ela vai atingir um tom que eu quero. Tá bem vermelhinho, ó. Não muito vermelho, né? Mas ele atingiu o tom da cor que eu quero. Vou levar aqui no fogo só pra aquecer um pouquinho, porque eu não quero que ele fique durinho igual o brigadeiro, não, sabe? Aí eu vou deixar ele só dar uma aquecidazinha. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de manteiga só pra depois ele ficar um pouquinho mais durinho. Eu já coloquei aqui um pouquinho de manteiga. Coloquei aqui mais ou menos uma colherzinha rasa, né, de chá. No caso de sobremesa, né, que é a minha colherzinha de sobremesa, ela é bem pequenininha. Tá vendo? Aí eu vou mexendo aqui, ó. Esse pontinho aqui que eu quero. Não quero que ele chegue num ponto de brigadeiro, não. Vai ser mais ou menos isso aqui.
Gente, eu vou tentar desenformar ele aqui ainda quente. Não sei se vai dar certo, sabe? Espero que não quebre ele, né? Ai, ai, ai. Opa, já caiu, hein? Seu fundinho. Engraçadinho, né? Dá uma fumacinha saindo, ó. Vou colocar ele na outra forminha agora. Peguei aqui meu porta-bolo. Boleira, né? Ai, meu Deus, tem misericórdia. Abri ele aqui. Olha. Olha isso, gente, coisa mais linda. Deixa eu ver a calda agora. A calda, gente, ela meio que passou um pouquinho, na verdade, do ponto que eu queria. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei mais ou menos 2 colheres de sopa de leite para ela poder não engrossar demais quando ela esfriar. Aí, ela ficou nesse pontinho aqui, ó. Aí, eu vou colocar nele agora aqui. Então, agora, eu vou pegar aqui uns moranguinhos. Olha, gente, aquela vasilha que eu falei pra vocês. Olha só como é que legal, ó. Tá vendo? Se bem que aqui não tem água, né? Mas conserva bem. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar os moranguinhos e vou colocar em cima do meu bolo pra dar um charmezinho, né? O bolo tá bem quentinho, né, gente? A calda também. Ai, ficou coisa mais linda, gente. Vou mostrar pra vocês já já o resultado desse bolo. Que ficou muito bom. Vou colocar mais uns pequenininhos aqui. Eu gosto muito de morango, gente. Nossa, acho uma delícia. Eu gosto de morango. Também. Porque o morango ele faz geleia. Ah, isso aqui, gente, é uma indireta pra mim fazer uma geleia de morango, sabe? Então, assim, de vez em quando vem umas indiretinhas assim. Pra colocar no pão e ficar muito gostoso. É, uma delícia. Ela também tem uma geleia de... Bem, gente, Uma geleia de abacaxi. eu tenho de abacaxi também, né? Depois eu ensino pra eles como é que eu faço a minha geleia de abacaxi. Então, gente, tá pronto aqui o meu bolo, vou mostrar aqui pra vocês. Uma dica aqui pra vocês, gente, eu coloquei água nesse prato aqui pra poder colocar a minha boleira, porque às vezes surgem umas formiguinhas aqui, sabe? Não é assim sempre, mas de vez em quando costuma aparecer. Então, a gente prefere prevenir e coloca a boleira aqui. E olha o resultado, gente, do meu bolo de morango. Uma delícia, gente. Eu amei o resultado. Primeira vez que eu faço assim, eu nunca tinha feito assim. Bem, eu vou deixar a receita na descrição desse vídeo, tá? E depois eu vou estar cortando aqui pra vocês verem por dentro como é que ficou. Bem, chegou agora a hora de cortar essa maravilha, né? Vamos ver como que tá o resultado por dentro, né, meu Deus? Então, gente, esse foi o resultado dele. A iluminação tá muito boa, mas ele tá bem fofinho. E como eu tava falando pra vocês, o meu forno, ele não é aquele forno, né, que você coloca
180 graus e ele vai assar ali nos 40 minutos exato, né? Então, normalmente quando assa assim é o elétrico, né, que tem uma potência maior de resistência, né? Ou aqueles industriais, né? Não sei, né? Talvez eu esteja errado, não sei. Mas enfim, olha, esse foi o resultado, ó, tá bem fofinho, tá vendo? Olha aqui. Eu vou experimentar aqui, gente, pra ver como é que ficou a massa, né? O resultado tá espetacular. Muito bom, gente. Nossa. Muito bom mesmo. Bem, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham amado essa receita. Primeira vez que eu faço esse bolo com vocês. Eu sempre fiz vários bolos, mas esse aqui é a primeira vez que eu testo em fazer, né? A receita eu meio que tirei assim a quantidade, né? Eu tirei assim de um bolo tradicional, assim, normalmente eu lembrei, né, de quando eu fazia antes a quantidade e coloquei essa quantidade que eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo, a receita desse bolo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa dica aí, tá bom? Não se esqueçam, gente, por favor, com muito carinho eu peço para vocês se inscrevam no nosso canal. Deixe o seu like, que é muito importante para o YouTube estar divulgando, né? Levando esse conteúdo para mais pessoas. Ative o sininho de notificação, né? Para toda vez que eu postar um vídeo, você receber a notificação de quando eu vou estar postando o vídeo. Eu tô tentando ver se eu consigo postar o vídeo regularmente, assim, segunda, quarta e sexta. Mas aí vai depender de acordo com a minha rotina, né, gente? Porque eu trabalho, não trabalho direto, mas às vezes eu trabalho, então às vezes fica um pouco corrido os dias para mim poder estar gravando para vocês. Então nem sempre vai dar para mim estar gravando tudo, né, o que eu vivo para vocês. Mas a maioria, né, o foco, na verdade, é compartilhar com vocês as receitinhas que eu aprendo, que eu aprendi e vou inventando aí para fazer, né, com o que eu assisto, né, no YouTube, né, com o que eu leio também na internet. E também, como é que se diz? Ai, deu um branco agora, gente, normal, né? Enfim, então é isso, gente. Fica aí, então, essa dica pra vocês, tá? Eu agradeço muito vocês por me receberem na casa de vocês, tá? Com muito carinho. E eu fico muito grata também por estar recebendo vocês aqui no meu canal. Espero que vocês gostem. Eu tô procurando fazer o máximo que eu posso para poder estar trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Porém, ainda estou aprendendo, como eu já havia falado, e então eu espero que vocês me ajudem para a divulgação desse canal, gente. Então é isso, uma boa noite para vocês, né, porque já anoiteceu. Uma boa noite para vocês e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!